Bom, oitavos anos, tudo bem? Vamos dar início aí ao estudo da nossa apostila, tá? Pedir que vocês abram ela nas páginas 4 e 5, onde nós vamos estudar a União Ibérica e o impacto dela sobre o Brasil. Eu tenho encaminhado uma série de links, né? De vídeos do YouTube para vocês nas últimas semanas, desde que nós acabamos a nossa primeira apostila, aquela apostilinha de revisão, falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E ao começo do desenvolvimento do nosso país como uma nação propriamente dita. Eu separei alguns pontos, tá? Eu gostaria de citar, antes de nós entrarmos no estudo do nosso livro-texto, que vai tentar clarear as nossas ideias antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita. O Brasil, depois de, aspas, descoberto por Portugal, isso é, depois da chegada de Cabral aqui e o estabelecimento do Brasil como um território do Império Português, ele vai passar por um período longo de abandono, tá? O Brasil ele não vai ser comercialmente viável. Portugal vai estar obtendo muito mais dinheiro importando as especiarias da Índia. Então, o que o rei de Portugal ele vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de terceirização. Ele vai passar o território brasileiro para uma série de milionários portugueses da época, para que eles explorem o Brasil da melhor forma possível e paguem uma parte dos recursos obtidos para o rei. Isso aí é o período conhecido como o período das capitanias hereditárias. Vão ser 15 no total, e dessas capitanias, duas vão se destacar basicamente. A capitania de Pernambuco, tá? Onde vai se implantar a cultura da cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, tá? Que por conta do seu isolamento geográfico, era muito mais difícil chegar a São Vicente, isso é, o estado de São Paulo pela costa, do que ao Nordeste, era muito mais próximo de Portugal. Que por conta do seu isolamento vai desenvolver uma economia de subsistência, isso é, uma economia voltada para o seu próprio abastecimento. Esse período das capitanias ele vai durar pouco tempo, mas ele vai lançar bases sobre a forma com que o Brasil será explorado nos anos seguintes, né? Principalmente durante o período que nós estudaremos nessa aula, que é o período da União Ibérica. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante a União Ibérica, isso é, durante um período em que o Reino de Portugal e o Reino da Espanha se transformaram em um só, num grande reino, por isso, União Ibérica, ambos ficam na Península Ibérica, na Europa, os dois países, e eles vão se unir. Nós vamos estudar o porquê deles se unir. Eles vão se unir e vão unir os seus impérios coloniais, tá? E essa união vai proporcionar a expansão territorial do Brasil para o seu interior, né? E é justamente sobre isso que nós vamos começar a estudar nessa aula de hoje, tá bom? Eu vou projetar a nossa apostila aqui e aí nós vamos analisar esse caso mais especificamente, tá bom? Então, oitavos anos, como dito, temos aqui a página 4 do nosso material apostilado, tá? Diminuir um pouquinho aqui o zoom, isso bem melhor, onde nós vamos tratar da União Ibérica. Como eu já disse, a União Ibérica nada mais será do que, aliás, nada mais foi do que
a união entre Portugal e o Reino da Espanha. Isso vai se dar por quê? Portugal estava sendo dominada pela dinastia de Aves. Tá? A dinastia de Aves vai acabar sendo extinta com a morte aqui do nosso Dom Sebastião, que vai morrer numa batalha no continente africano lutando contra os muçulmanos, tá? Lembrando aí das cruzadas que nós estudamos no ano passado. De tal forma que Portugal acabou ficando sem rei. Vamos aumentar esse nosso mapinha aqui da Europa, para que vocês vejam em loco qual é a situação. Aqui no continente europeu, né, nós temos a Península Ibérica. A Espanha ocupa aí 3/4 da península e Portugal apenas 1/4. Tá? No momento que Portugal fica sem rei, a Espanha, que é dominada pelo Filipe II, que aí vai ser um grande monarca europeu, que está aqui ilustrado na nossa apostila, esse cara aqui, olha a meia calça dele que estilosa. Pelo Filipe II, vai olhar para Portugal com cobiça, né? Você olhou ali para o país vizinho, o país está sem rei, ambos eram impérios coloniais, ambos tinham muito em comum e a economia deles se completava. Isso é, Portugal e Espanha tinham uma relação econômica muito próxima já nesse período, por conta principalmente aí dessa proximidade geográfica. Então o que Filipe II vai fazer? Ele vai subornar vários nobres portugueses, além de subornar novamente a elite comercial do país, para que ele seja aceito como rei de Portugal, e vai formar um reino único dentro da Península Ibérica. Por isso, União Ibérica, tá? A união de Espanha e Portugal. Na nossa página 5 da apostila, é citado o impacto que isso vai ter sobre os negócios de Espanha e Portugal, né? Vocês vão perceber que os portugueses eles vão manter para si o tráfico de escravos, e que a Espanha vai procurar manter, de certa forma, um distanciamento de alguns negócios que estavam sendo desenvolvidos pelos portugueses. Tá, professor, mas qual é a importância disso para nós, brasileiros? Muito bem. Todos vocês sabem que a nossa história, como Estado-nação, começa a partir do momento da chegada dos portugueses ao Brasil. Até então vigorava o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo ao meio. Metade para Portugal, metade para a Espanha. A linha do Tratado de Tordesilhas passava exatamente no meio do território brasileiro. Quer dizer que se a linha do Tratado de Tordesilhas continuasse valendo, somente essa parte do Brasil ligada à costa, isso é, metade do Brasil, seria o Brasil de fato, o Brasil português. Todo o resto era domínio espanhol. O que a União Ibérica vai propiciar, o que ela vai permitir? Que os brasileiros, ou melhor, os portugueses que viviam no Brasil, né, eles comecem a se espalhar pelo interior do país. Tá? Então a expansão territorial brasileira em direção ao interior, ela é proporcionada pelo período conhecido como União Ibérica. Tá? A União Ibérica ela vai durar cerca de 60 anos. 60 anos, desde 1580 até 1640. E ela vai fazer com que o Reino de Portugal praticamente declare falência, né? A União Ibérica ela vai acabar em um determinado momento. Os portugueses e os espanhóis eles não vão mais conseguir se suportar, eles vão começar a brigar entre eles, tal e tal, tal e coisa.
e os portugueses vão alçar um outro nobre à posição de rei. A partir daí, Portugal vai perder todos esses domínios, ó, tudo que está coloridinho aqui no mapa, fazia parte do Império Português, exceto essas regiões aqui da América, né? Tudo aqui a leste da linha de Tordesilhas, que passava mais ou menos aqui no meio do Brasil, era de domínio português. O Império Português vai perder praticamente todos esses territórios depois da União Ibérica. E aí vai obrigar com que Portugal comece a investir pesado no Brasil para o nosso desenvolvimento. Tá? Então é por isso que nós estamos estudando esse assunto. Além disso, a União Ibérica vai fazer com que os inimigos da Espanha se tornem inimigos dos portugueses. E aí nós temos aqui a presença dos holandeses, aqui, ó, o povo que vive nos Países Baixos. Os holandeses, nós vamos estudar isso na próxima aula, por conta da rivalidade que eles têm com os espanhóis, eles vão acabar invadindo o Nordeste brasileiro e dominando a região aí produtora de açúcar. Lembra que eu falei sobre o cultivo da cana-de-açúcar na capitania de Pernambuco. Tá? Então, basicamente, o que foi a União Ibérica? Foi a união de Portugal e Espanha. Por que ela ocorreu? Porque Portugal ficou sem rei e existiam vantagens comerciais tanto para espanhóis quanto para portugueses. Como essa união se deu? O Filipe II, que era o rei da Espanha, ele vai subornar os nobres e os ricos mercadores portugueses para que eles aceitem um espanhol no trono português. Qual que é o impacto que a União Ibérica vai ter sobre o Brasil? Ela vai proporcionar a expansão do nosso território a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas. Além disso, ela vai gerar a oportunidade para que os holandeses, né, ataquem a costa brasileira, que então estava sob domínio espanhol, e se estabeleçam aí no Nordeste. Nós vamos estudar isso na próxima aula, o domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro. Além disso, também podemos destacar como uma das consequências da União Ibérica a perda de Portugal de todos os territórios a leste do Tratado de Tordesilhas, com exceção do Brasil. Isso vai obrigar Portugal a desenvolver o Brasil, a olhar para o Brasil com mais seriedade. Lembra que eu falei no começo da aula que antes desse período aqui, lá por volta de 1530, 1540, Portugal havia, entre aspas, loteado o território brasileiro em capitanias e entregue aos milionários do país para que eles próprios tivessem a responsabilidade de desenvolver o território brasileiro. Isso não vai dar certo, com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Em Pernambuco vai se desenvolver a economia açucareira e em São Vicente uma certa economia de subsistência, que vai dar origem aí aos bandeirantes, que vão ser aí os responsáveis pela expansão brasileira pelo interior do continente sul-americano, que é justamente o tema da nossa próxima aula. Vamos dar aqui, ó, spoilers para vocês. Nós vamos estudar na próxima aula a ocupação holandesa do Nordeste e mais adiante nós vamos estudar sobre